E no vídeo de hoje daremos continuidade às aulas sobre percepção e interpretação do meio, e estaremos falando especificamente do sistema responsável por essa interpretação. Se você ficou curioso e quer saber mais sobre esse assunto, se ajeita aí, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Biologia e Tal. Eu me chamo Daniel Fernandes, sou fisioterapeuta e também professor de ciências. E no vídeo de hoje estaremos falando sobre o sistema nervoso e suas principais características. Se você gostou desse assunto, já deixa aí aquele like e assista esse vídeo até o fim, porque aqui, neste canal, sua bio é mais divertida e informativa! Olá, turminha! Tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje nós estaremos falando sobre o sistema nervoso, que é o sistema responsável por interpretar aqueles estímulos, que são recebidos pelos 5 sentidos, certo? Para que nós consigamos perceber o ambiente ao nosso redor. Então vamos lá? É o seguinte, gente, o sistema nervoso é responsável por regular várias funções do nosso corpo, tá certo? Ele é responsável, olha só, pelo perfeito funcionamento das funções motoras, ou seja, movimentação, pela visão, olha, audição, tato, certo? Olfato, paladar. Então ele é responsável por diversas funções. E ele vai interpretar todos os estímulos. Temos aqui algumas crianças, provavelmente estão fazendo aí uma aula, uma educação física, né? E nós estamos percebendo que eles estão todos em uma postura, pelo menos esses 3 primeiros. Tá vendo que o último lá caiu? Então, nós vamos ter então, através do sistema nervoso, o funcionamento dessas funções motoras. É ele que vai dar o estímulo para que você consiga contrair os músculos corretos para você ficar numa postura dessa, por exemplo. Também é responsável aí pela visão. Como nós vimos na aula anterior, espera aqui, você não viu a nossa aula passada? Então vou deixar aqui o link para você ser redirecionado para a aula de visão e você estar entendendo a anatomia do olho, as estruturas e a função de cada uma dessas partezinhas, combinado? Aí depois você volta para essa aula, para você estar entendendo o sistema nervoso, tá certo? Então vamos lá. Agora, se você já assistiu, bora continuar essa aula. Então, gente, é o seguinte. Aqui nós temos um olho, que está representando o sentido da visão. Nós vimos que a imagem é formada lá no fundo do olho, em uma camada específica, não é verdade? Agora, quando essa camada específica recebe esse estímulo, ela tem que passar para um nervo que vai levar para o cérebro, e o cérebro, ou seja, o sistema nervoso, vai estar interpretando. Tranquilinho até aqui? Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, combinado? Vamos lá. Olha só que interessante, o sistema nervoso ele tem respostas rápidas aos estímulos, tá certo? Olha aí, se você jogar uma bola para o seu colega aí, ó, nós temos 2 moças praticando um esporte. E esse esporte não é tênis não, viu gente? Só que eu esqueci o nome dele. Se você sabe, deixa o nome aí nos comentários. Eu não sei o nome desse esporte, mas não é tênis. E vamos lá. Então, uma está rebatendo a bola para a outra. Você imagina se o sistema nervoso fosse devagar. A hora que batesse aí nessa bolinha, não sei se é uma bola, tá. Enfim, a hora que você batesse nessa bolinha e ela fosse chegar no outro, se o sistema nervoso central levasse muito tempo para perceber, interpretar aquilo que foi percebido pelos seus olhos, você não conseguiria bater nessa bolinha. Então, observou que a bola vem, já faz o movimento quase que automático, Porque o sistema nervoso central respondeu rapidamente ao estímulo. Se alguém jogar uma bola e ela for bater no seu rosto, automaticamente você defende. Não é verdade? Isso porque
Olha a rapidez do sistema nervoso, turma. Ele percebeu que a bola ia bater no seu rosto, então já defendeu. Ok? Tranquilo até aqui? Vamos lá. Olha só. Ele é capaz de perceber alterações do meio externo, do lado de fora, então. Olha aí, ó. Esse rapazinho se molhou, né? Parece que ele tá se molhando numa cachoeira e aí, ó, tá sentindo frio, né? Tá até gritando. Então ele entrou embaixo de uma água e sentiu frio. Então, olha só, ele percebeu variação de temperatura no ambiente, tá? Percebeu através de um dos 5 sentidos e foi interpretado pelo cérebro, tá certo? Agora, do meio interno também vai perceber. Olha só, se você estiver sentindo uma dor lá dentro no seu joelho, o sistema nervoso é que vai interpretar essa dor. Então, esse sentido que está acontecendo, né, e essa dor que está acontecendo lá dentro do seu joelho, ela vai ser enviada através de neurônios sensitivos, vai passar pela sua medula e vai chegar lá no seu cérebro e vai ser interpretado. Ó, tem alguma coisa errada aqui no meu joelho, tá doendo. Então, ele vai perceber essas variações tanto do meio externo quanto do meio interno. Belezinha? Vamos lá. Olha só, é essencial para o bom funcionamento do sistema sensorial. Olha só, pensa assim comigo. Você já deve ter visto alguém que, infelizmente, teve um AVC, né? Que é muito conhecido como derrame. Você já deve ter ouvido falar, né? Em algum momento da vida de vocês. O derrame, ele vai afetar aqui o cérebro, o sistema nervoso. Então, gente, dependendo da região que for afetada, não adianta seu olho estar perfeito, tá? Seu tato ser perfeito, certo? Sua audição, sua visão, seu olfato. Se o sistema nervoso não estiver funcionando corretamente, ele não vai conseguir interpretar. Tá certo? Entenderam aí, turminha? Então, esses 5 sentidos aqui, visão, audição, tato, olfato e paladar, eles precisam que esse sistema esteja funcionando perfeitamente. Porque se ele não funcionar perfeitamente, não vai adiantar nenhuma dessas estruturas, desses 5 sentidos estarem perfeitos. Ele não vai conseguir interpretar. Entendeu até aqui? Beleza? Gente, agora vamos entender. Olha só. Os neurônios, gente, são as principais células do sistema nervoso, tá? Ele tem um formato diferente das outras células que nós estudamos aí nas aulas anteriores. Você viu essa aula? Você viu a aula de tecidos e tal? Se você não viu, vou deixar aqui outro link para você ser redirecionado para essa aula, combinado? Vamos continuar. Então, ele é diferente das outras células que nós vimos até hoje, tá? Essa forma, gente, ela é adequada para a função que ele exerce. Qual função é essa? Não sei. Transmitir os estímulos nervosos que nós vamos estar falando daqui a pouco. Vocês vão entender tudo isso nessa aula, beleza? Bem, então ele vai conduzir esses impulsos nervosos e ele tem essa forma aqui bem esquisitinha. Vou explicar o que cada uma dessas partes faz, tranquilo? Agora, olha aí, nós temos os dendritos, temos o corpo, temos o axônio, temos umas estruturinhas em azul aí, falando bainha de mielina. Entre cada uma dessas estruturinhas, nós temos uma coisa que é chamada de nódulos de Ranvier, nós vamos estar falando. E nós temos lá no finalzinho, terminação do axônio, ou terminação axonal, a mesma coisa. E o sentido desse estímulo nervoso, ele vai vir aqui, ó, da onde está o corpo e vai descer, vai até a terminação axonal. Vou estar explicando tudo isso para vocês. Vamos lá? Vamos entender os dendritos, né? O que é isso? O dendrito, gente, é uma parte do neurônio que vai perceber e receber os estímulos do outro neurônio. Então, olha só. Nós temos aqui nessa região, tá vendo como se fossem uns galinhos nessa partezinha vermelha? Então, olha só, isso daí são os dendritos.
É a partir daí que vai chegar o estímulo para ele se propagar para o restante dessa célula. Então ele chegou aí, nos dendritos. Calma que nós vamos falar de cada parte. Então, pessoal, ele chegou lá nos dendritos. Agora ele vai passar pelo corpo celular. O corpo celular, gente, é onde está o núcleo dessa célula. E é aqui que vai acontecer a maior parte das reações, tá certo? Olha o que vai acontecer. Chegou aí no dendrito. Agora ele vai passar pelo corpo do neurônio. Beleza? Então chegou nesse monte de dendrita aí e foi para o corpo. A partir daqui, ele vai se direcionar para o axônio, que é esse prolongamento, né? Esse prolongamento aí todinho, por onde vai essa região vai conduzir o impulso nervoso. Então, gente, é essa região aí de rosinha, tá? Aí, ó, esse prolongamento todo que vai lá do corpo, tá certo? Até chegar bem aí no finalzinho e começar o terminal do axônio. Então, isso tudo aí é um axônio, beleza? Essa parte rosa, tá? Aí, gente, vamos entender. Olha que interessante, o nosso corpo é muito inteligente. Olha só. Lá no final, nós temos a terminação do axônio, ou o terminal do axônio, ou terminação axonal, tudo a mesma coisa, tá? Esse estímulo ele vai chegar aí, e daí ele não vai parar aí não, ele vai passar para os dendritos do próximo neurônio. Entenderam? Então, ó, chegou nos dendritos, passou pelo corpo, passou pelo axônio, chegou lá no terminal do axônio. De lá ele vai passar para os dendritos do próximo neurônio. Beleza? Vamos lá. Olha só, gente, vamos entender. Como eu falei, o nosso corpo é muito inteligente, tá? Olha só, gente, a bainha de mielina é uma camada de gordura, lipídio, tá? Lipídio é gordura, que vai cobrir o axônio. E ele é um isolante. Na gordura não vai propagar o estímulo. Então, olha só que interessante. Nós temos aqui, gente, as bainhas de mielina em azul nessa imagem. E entre elas nós temos os nódulos de Ranvier. Percebam o seguinte. Cada partezinha dessa de azul é uma bainha de mielina. É uma camada, aliás, várias camadas de gordura que são enroladas aí. É como se eu pegasse um durex, tá? E fosse enrolando ele um lápis até ficar bem grossinho. É mais ou menos isso a comparação. Então, entre cada uma dessas bainhas de mielina tem um pequeno espaço. Esse espaço se chama nódulo de Ranvier, tá certo? Então, o estímulo nervoso, gente, ele vem passando lá do corpo, ele vem passando pelo axônio, a hora que ele chegar na bainha de mielina, esse estímulo vai começar a saltar. Então, literalmente, ele vai pular a bainha de mielina. Então, isso faz com que o estímulo seja muito mais rápido. Porque pensa comigo, gente, se eu for caminhar, certo? Aqui, de onde eu estou, 100 metros, vamos pensar dessa forma. Se eu vou caminhando numa boa, eu vou levar um certo tempo. Agora, se eu for pulando, eu vou ser mais rápido ou eu vou ser mais lento? Deixa aí nos comentários se você entendeu essa comparação minha e se eu vou ser mais rápido ou se eu vou ser mais lento quando eu fizer isso, beleza? Então, vai acontecer esse salto, tá? Do impulso, então, nervoso. Belezinha? Vamos lá. Olha só, gente. Para que ocorra, então, essa transmissão entre um neurônio e outro, tá? Nós precisamos dos neurotransmissores. Os neurotransmissores são substâncias químicas que vão estimular o próximo neurônio. Nós precisamos, gente, para a gente poder interpretar, tem que haver estímulo, tá? Para poder propagar o impulso nervoso, tem que haver estímulo. Então, olha só, os neurotransmissores são substâncias químicas que vão estar dentro de umas bolsas que nós chamamos de vesículas.
Essas bolsinhas, gente, elas vão ser liberadas lá no terminal do axônio para elas chegarem lá nos dendritos do próximo neurônio, entendeu? Quando acontece isso, quando essa bolsinha chega lá no terminal do axônio e libera os neurotransmissores, esses neurotransmissores eles vão chegar lá nos dendritos do próximo neurônio. Com isso, vai chegar até o corpo e vai passar pelo axônio e assim continuamente. Belezinha? Até aqui tá fácil, né, turma? Vamos lá. Bem, sinapse, gente, nós chamamos de sinapse esse processo em que vai acontecer a comunicação entre um neurônio e outro. Então, quando ocorre então a liberação desses neurotransmissores, né, a vesícula se abre, libera os neurotransmissores e eles chegam no próximo neurônio, isso nós chamamos de sinapse. Belezinha? Olha só, nós temos dois tipos de neurônio e nós temos que entender o que cada um deles fazem, tá certo? Olha só, nós temos os sensitivos que vão levar as informações que são percebidas pelos órgãos sensoriais. Lembra que eu expliquei para vocês que nós temos 5 sentidos? Esses 5 sentidos percebem o ambiente. Aí eles levam a informação para o sistema nervoso e o sistema nervoso interpreta. Então, são esses neurônios sensitivos que vão receber essa informação. Agora, olha só, nós temos os neurônios motores, que são os neurônios que vão levar a informação do cérebro para onde tiver que levar. Por exemplo, você vai caminhar, então o seu cérebro manda comandos para os seus músculos para você caminhar, ou correr, ou pular. Agora, olha só, os sensitivos, quando você vê, quando você encosta em alguma coisa, você sente se ela está gelada, se ela está quente, quando você ouve alguma coisa, quando você come. Então, isso tudo aí, para ser levado para o cérebro, vai ser através desses neurônios sensitivos. Belezinha? Vamos lá. Os neurônios, gente, se organizam em feixes, tá? Esses feixes, gente, são o que nós chamamos de nervos, certo? Então, para formar um nervo, nós temos um monte de neurônio juntinho. Eles estão todos reunidos aí, então, eles estão agrupados, vamos falar dessa forma. Então, nós temos um monte de axônio juntinho, certo? Para formar um nervo. Belezinha? Agora, gente, só uma coisa que eu queria explicar para vocês. A gente fala de sistema de cérebro, né? Sistema nervoso, e a gente pensa que ele é formado só de neurônio, mas não é, tá, gente? Tem que ter outras células para que os neurônios funcionem de maneira correta. Então, nós temos as células da glia, tá? O nome é meio feinho, mas é esse o nome mesmo, tá? As células da glia, gente, elas vão oferecer condições para o funcionamento dos neurônios, porque se nós pararmos para pensar, nossas células precisam de nutrientes. Nossas células precisam de ter condições para poder sobreviver, não é verdade? Os neurônios também precisam, e são essas células que são responsáveis por isso. Então, olha só, elas têm várias funções. Os neurônios não estão soltos lá no seu cérebro, não. Tá? Eles têm que ter sustentação. O que é isso? Tem que ter algo para segurar eles no lugar. Eles têm que ter defesa. Se entrar um micro-organismo no seu corpo e for atacar seu sistema nervoso, ele tem que se defender. Mas os neurônios não vão se defender. Quem vai ajudar nessa defesa são as células da glia. E essas células também formam a bainha de mielina. Ela não é formada sozinha ali por acaso naquele axônio, não, tá certo? Então, essas células é que dão suporte, né, para que os neurônios funcionem, entenderam? Nós temos vários tipos de célula, tá, que dão apoio para esses neurônios. Nós temos aí os oligodendrócitos, as micróglias, nós temos os astrócitos. Então, assim, gente, são várias células. Agora, não é momento de eu falar para vocês a função de cada uma delas, mas eu gostaria que vocês entendessem que existe, além dos neurônios, essas células que dão, então, suporte para que os neurônios
continuem funcionando. Belezinha, turminha? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Combinado? E se você gostou mesmo dessa aula, deixa aí aquele like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para estar recebendo todas as notificações, hein? Toda semana eu dou continuidade nas aulas de ciência. Belezinha? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!